Capítulo 3 Alvos Fáceis Parte 1 A nova missão não era uma caçada, era uma corrida. E o Capitão América, que havia passado a vida inteira lutando contra inimigos visíveis, agora se via em uma batalha desesperada contra o relógio. A voz de Bíblia, um sussurro sinistro na escuridão, tinha deixado sua marca, e a SHIELD, junto com todas as agências de inteligência do mundo, estava lutando para decifrar a nova fase de sua doutrina do caos. Steve Rogers passava seus dias e noites em uma sala de monitoramento, uma colmeia de telas e especialistas. Eles analisavam fragmentos de código, pedaços de transmissões de rádio e posts cifrados em fóruns obscuros da internet. A mente de Steve, treinada para ler o campo de batalha, agora tentava ler a web, procurando padrões em um mar de desinformação. Ele não era um hacker, mas seu instinto o guiava. Ele se lembrava de cada palavra dos fanáticos que havia encontrado e de cada nuance da voz de Bíblia, e usava esses pequenos pedaços de informação para guiar a busca. Ela não está atacando os centros de poder. Ela está mirando o coração da sociedade. Pensem nos lugares onde a gente menos espera um ataque. Uma escola, um hospital, um teatro. Ela quer mostrar que ninguém está seguro, que a ordem é uma mentira. Os analistas olharam para ele, céticos. A doutrina militar tradicional dizia para atacar o inimigo onde ele é mais forte, onde ele tem recursos. Mas a filosofia de Bíblia era mais sutil e mais cruel. Ela queria atacar a moral, não o militar. Steve sentiu um calafrio na espinha quando se lembrou das palavras do infiltrado de Washington. O caos é a nossa salvação. Para a Bíblia, cada ataque não era um ato de terror, mas uma demonstração de sua verdade. E o próximo alvo, ele sabia, seria um lugar que a humanidade considerava sagrado. A narração em terceira pessoa focava na tensão e na frustração de Steve. Ele via a dor e o medo em todos os lugares, em cada rosto que passava na rua, em cada noticiário. Ele era o Capitão América, mas não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele se sentia como um bombeiro tentando apagar o incêndio que se espalhava em centenas de focos diferentes. "Nós temos uma pista", um dos analistas gritou, quebrando o silêncio da sala. "Uma transmissão de rádio encriptada. É curta, mas conseguimos decifrar a referência a um evento em particular, um festival de música, em um campus universitário. Daqui a 24 horas. O coração de Steve disparou. Um festival de música. Centenas, talvez milhares de jovens sem segurança reforçada, confiantes de que a vida era normal. Era um alvo fácil, perfeito. Era o tipo de ataque que a Bíblia usaria para mostrar que a juventude, a esperança do futuro, era tão vulnerável quanto qualquer outra coisa. Steve se levantou, sua expressão endurecida. "Qual a localização?" "Campus da Universidade de Maryland", o analista respondeu, sua voz trêmula. A caminho de Maryland, o Capitão América, agora vestido com seu uniforme de combate, sentiu o familiar peso do dever. Mas era diferente. Ele não estava indo para uma batalha, mas sim para uma corrida contra o tempo. Ele tinha que chegar lá antes que os seguidores de Bíblia. A equipe de elite que o acompanhava era nova, e ele podia ver a inquietação em seus olhos. Eles tinham ouvido os rumores sobre a missão na Bósnia, e sabiam que não estavam indo para uma missão de rotina. A viagem parecia uma eternidade. A mente de Steve estava em um turbilhão. Ele repassava as táticas que usaria. Eles não podiam simplesmente atacar. O objetivo era prevenir o ataque, não revidar. A Bíblia queria o caos, e um confronto violento só a ajudaria. Ele tinha que ser sutil. Ele tinha que agir como um anjo da guarda invisível, protegendo o local sem que ninguém soubesse. Chegando ao campus, a cena era idílica. Jovens riam, músicas animadas ecoavam pelo ar. A felicidade e a despreocupação eram quase uma afronta à sua missão. Steve sentiu uma dor aguda no peito. O mundo que ele tanto amava, que ele havia lutado para proteger, era agora o alvo de uma ideologia que o via como uma piada.
A equipe se infiltrou no campus, se misturando à multidão. Eles agiam como seguranças, disfarçados, procurando qualquer sinal de atividade suspeita. Steve usou seus sentidos aprimorados, observando as pessoas, procurando por algo fora do lugar. Ele notou um grupo de jovens que não pareciam interessados na música. Eles estavam sentados em silêncio, lendo pequenos cadernos. Eles pareciam calmos demais para um festival de música. A narração em terceira pessoa descreveu a apreensão de Steve, a sensação de que ele estava prestes a pisar em um terreno minado. "Aqueles ali!" Steve sussurrou para o sargento de sua nova equipe. "Fiquem de olho neles." O sargento, um homem com o olhar pragmático, assentiu. "Parecem inofensivos, capitão." "Eles são alvos fáceis," Steve respondeu com uma voz baixa. "A Bíblia usa as pessoas mais vulneráveis para seus ataques mais brutais." Eles se moveram, seguindo os homens de longe, mas sem chamar a atenção. O som da música era ensurdecedor, mas Steve se concentrou nos pequenos detalhes. O movimento dos homens, a maneira como eles se comunicavam com gestos sutis. Ele sentiu que estava se aproximando do coração do mistério, do núcleo de uma ideologia que parecia tão distante, mas estava tão perto. Um dos homens se separou do grupo e se dirigiu ao centro do palco. Steve se moveu imediatamente, sua adrenalina subindo. Ele sabia o que o homem faria. Não uma bomba, não uma arma, algo mais sutil. Um ataque contra a moral e a confiança da sociedade. Ele tinha que parar o homem antes que ele pudesse agir. A corrida de Steve era uma mistura de velocidade e cautela. Ele se moveu através da multidão, como uma sombra, sem que ninguém percebesse sua verdadeira identidade. Ele tinha que ser rápido, tinha que ser silencioso. Se as pessoas vissem o Capitão América agindo, o pânico se espalharia e a Bíblia teria sua vitória. Ele chegou perto do palco. O homem agora estava parado em um local estratégico, perto da caixa de som. Steve viu o que ele estava segurando. Não era uma arma, mas um pequeno dispositivo, um transmissor de som. Ele sabia que se o homem o ativasse, a doutrina da Cal seria transmitida através dos alto-falantes, se espalhando como uma doença, causando um pânico em massa. Steve se preparou para agir. Ele não podia simplesmente derrubar o homem. Isso causaria pânico. Ele tinha que ser cirúrgico, preciso. Ele lançou seu escudo, não para derrubar o homem, mas para desativar o dispositivo. O escudo ricocheteou em um alto-falante e atingiu o transmissor com uma precisão cirúrgica. O dispositivo caiu no chão, desativado, sem que ninguém percebesse o que havia acontecido. O homem, chocado, olhou para Steve. "Você não pode impedir a verdade," ele sussurrou, com um fanatismo nos olhos que Steve já conhecia. "A Bíblia nos libertará." A equipe de Steve chegou e eles imobilizaram o homem que não ofereceu resistência. Ele sorriu, um sorriso de paz, como se estivesse feliz por ter falhado em sua missão, porque sua fé em Bíblia era mais forte que qualquer resultado. O Capitão América se sentiu aliviado. O ataque havia sido evitado, mas ele sabia que a batalha estava longe do fim. A Bíblia ainda estava lá fora e ele tinha certeza de que ela já estava planejando o próximo alvo fácil. A corrida continuava e a cada passo, a cada vitória, Steve se sentia um passo mais perto de algo que ele não conseguia entender. Ele era o Capitão América, o soldado, mas a guerra que ele estava lutando não era de soldados, mas de sombras. Capítulo 3. Alvos Fáceis, Parte 2. O silêncio do carro blindado que levava o Capitão América e sua nova equipe de volta a Washington era pesado e tenso. A missão no campus de Maryland havia sido um sucesso, mas o ar de vitória não pairava sobre eles. O fanatismo nos olhos do homem que eles haviam capturado era um fantasma que os perseguia. O homem não se importava em ser pego. Ele havia falhado, mas sua fé em Bíblia permanecia inabalável. Steve Rogers, sentado com o escudo em seus joelhos, sentia uma crescente sensação de urgência. A Bíblia era mais perigosa do que qualquer vilão que ele já enfrentara. Os terroristas de sua época eram movidos por política, poder ou dinheiro. A doutrina de Bíblia era algo diferente, algo mais puro e assustador. A crença de que a desordem era a única verdade.
Era um inimigo que não podia ser derrotado com a força bruta, pois sua força estava na fé inabalável de seus seguidores. Ele não disse nada. O sargento da equipe relatou, sua voz baixa. Ele apenas sorriu e diz: "Ela te mostrou a verdade, capitão." Steve se encostou no assento, o cansaço pesando sobre ele. A frase era um quebra-cabeça que ele não conseguia resolver. O que a Bíblia havia lhe mostrado? Que o mundo era frágil? Ele já sabia disso. Que o caos poderia se espalhar? Ele vira isso em primeira mão. A verdade, ele percebeu com um calafrio na espinha, era que a Bíblia não o via como um oponente a ser derrotado, mas como um estudante a ser ensinado. Ela estava lhe mostrando a natureza do mundo, a sua própria fragilidade. Na sede da SHIELD, eles levaram o homem para um interrogatório. Steve assistiu de uma sala de vidro. O homem, que parecia ter pouco mais de 20 anos, não demonstrava medo. Ele não respondia a perguntas, apenas recitava frases da doutrina de Bíblia, como um mantra. A ordem é a mentira que vocês contam para se sentirem seguros. O caos é a nossa verdadeira liberdade. O mundo de vocês está apodrecendo e a Bíblia irá queimá-lo para que um novo mundo nasça. O rosto de Steve se enrijeceu. Essa não era a retórica de um terrorista comum. Era de um profeta. E essa profecia estava sendo espalhada por um exército de fanáticos que não se importavam em viver ou morrer, desde que a palavra da Bíblia fosse ouvida. A busca por uma nova pista começou. Steve e a equipe de inteligência da SHIELD mergulharam em um mar de dados, procurando qualquer padrão nas transmissões da Bíblia. A missão anterior havia sido uma vitória, mas Steve sentiu que havia perdido uma oportunidade. Ele deveria ter perguntado ao homem por que eles usavam alvos fáceis. Havia uma lógica na crueldade de Bíblia que ele não conseguia entender. Então uma pista sutil apareceu. Uma série de posts em fóruns encriptados, uma mensagem de rádio amador e até um símbolo pintado em um muro abandonado. Eram todos referências a um antigo monumento, uma ruína de guerra em algum lugar na Alemanha. O local era remoto e havia pouca segurança. Perfeito para a doutrina de Bíblia. Era um alvo fácil. "É uma armadilha", Steve disse a Fury. "Ela quer que a gente vá lá." "E nós vamos." Fury respondeu com sua determinação de sempre. "Seja uma armadilha ou não, é a única pista que temos. E se pudermos capturar ou eliminar essa Bíblia, a doutrina dela vai morrer com ela." Steve se opôs. "Ela não está lá. Ela é um ideólogo, não um soldado. Ela envia seus seguidores para o abate. Ela sabe que estamos procurando por ela, e ela usará o local para nos atrair para outra armadilha." Mas Fury insistiu, e o Capitão América sabia que não tinha escolha a não ser seguir as ordens. A equipe de Steve, junto com outras unidades da SHIELD, foi enviada para a Alemanha. Steve sentiu a familiar angústia. Ele estava agindo como um soldado, seguindo ordens, enquanto sua mente lhe dizia que a guerra tinha mudado e que a abordagem tradicional não funcionaria. A chegada na Alemanha foi silenciosa e tensa. A ruína era uma antiga base militar nazista, um eco sombrio do passado de Steve. Ele se sentiu desconfortável. Aquele era um lugar de ordem e de tirania, um lugar que a Bíblia gostaria de destruir para provar seu ponto. A narração em terceira pessoa descreveu a atmosfera pesada do local, a história que parecia pairar no ar, o cheiro de terra molhada e a solidão das ruínas. Enquanto a equipe de Steve se movia, com a cautela de quem sabia que estava entrando em um lugar perigoso, uma voz ecoou pelos alto-falantes ocultos. Não era a voz de Bíblia. Era a voz do homem que eles haviam capturado em Maryland. "Bem-vindos, soldados da Ordem," ele disse, sua voz tranquila. "Vocês vieram para o lugar onde a Ordem se tornou tirania. A Bíblia sabia que vocês viriam. Ela sabe tudo sobre vocês." As palavras gelaram o sangue de Steve. A Bíblia os estava observando. A missão de fato era uma armadilha. De repente, o chão tremeu. Uma série de explosões sincronizadas começou a demolir as ruínas e a equipe de Steve foi separada. Steve, com sua agilidade e força,
conseguiu se proteger atrás de um muro de concreto. Ele se levantou, a poeira e os destroços caindo sobre ele. Ele estava sozinho, em um lugar desconhecido e perigoso, com o eco do homem capturado em sua mente. Steve se moveu, tentando encontrar seus companheiros, mas o som das explosões o impediu. Ele sabia que o plano da Bíblia era desorientá-los, separá-los e então atacá-los. Ela não queria apenas matá-los. Ela queria que eles se sentissem sozinhos, abandonados, para que a sua doutrina se provasse verdadeira. De repente, ele foi emboscado, não por um exército de fanáticos, mas por um único homem, um combatente habilidoso que se movia com a agilidade de um assassino. A luta foi rápida e brutal. O homem era forte e rápido, mas Steve, com sua experiência de décadas, o superou. Ele o imobilizou, seu escudo contra a garganta do homem. "O que você quer?" Steve perguntou, sua voz baixa e carregada de fúria. O homem, com os olhos cheios de ódio, não respondeu, ele apenas cuspiu no rosto de Steve. "A Bíblia te libertará de suas mentiras." As palavras do homem, cheias de fanatismo, fizeram Steve se lembrar do outro seguidor. Eles não tinham medo, eles tinham fé. Steve precisava de mais informações, precisava entender a lógica por trás da crueldade da Bíblia. "Por que alvos fáceis? O que você ganha ao aterrorizar inocentes?" O homem riu, uma risada seca e sem alegria. "A dor de um soldado é esperada", ele disse. "Mas a dor de uma criança é o que liberta. O que mostra que a sua ordem é uma mentira. A Bíblia usa os alvos fáceis para mostrar que sua ordem é uma ilusão." As palavras do homem eram como um soco no estômago de Steve. A lógica era cruel, mas inegável. A Bíblia atacava os lugares mais vulneráveis para demonstrar a fragilidade da sociedade. E ela não precisava de exércitos. Ela precisava apenas de um fanático, de um homem disposto a morrer para provar um ponto. O homem sorriu, e Steve percebeu o que ele estava prestes a fazer. Ele se explodiria, como o outro fanático na Bósnia. Mas desta vez, Steve estava pronto. Ele usou a força sobre-humana para imobilizar o homem, o impedindo de se mover. "Você não vai morrer por ela", Steve disse, com sua voz carregada de raiva. "Não hoje." Steve manteve o homem imobilizado até que o resto de sua equipe, que havia se reagrupado, chegasse. Eles o pegaram e o levaram em segurança, mas a sensação de derrota ainda pairava no ar. A Bíblia havia orquestrado a missão e tinha se mostrado um passo à frente. O homem que eles haviam capturado era apenas um peão, mas as palavras dele ecoariam na mente de Steve. A Bíblia não estava apenas lutando contra a América, ela estava lutando contra a própria ideia de ordem. E a cada passo, a cada alvo fácil que ela atacava, ela provava seu ponto. O Capitão América percebeu que sua maior arma não era seu escudo ou sua força, era sua crença, e ele tinha que protegê-la a todo custo.